Olá! Hoje estou aqui com vocês para falar sobre aceitação. Quando comecei a pensar sobre essa temática, vários caminhos me vieram à cabeça. Mas como ponto de partida, pensei da gente começar se perguntando o que significa aceitação. Você sabe? Se for partir do significado do dicionário, temos lá facilidade de ser bem recebido, acolhido, receptividade. Uma ideia aparentemente simples, mas complexa se formos pensar em atitude. Falar sobre aceitação não garante que você tenha essa atitude e talvez é aí que está hoje o nosso desafio nessa conversa. Se você tem vontade de conhecer mais sobre essa atitude, te convido a continuar comigo nesse vídeo. O meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga aqui no Espaço Viver. E para construir esse caminho, vou passar pelas seguintes questões. O que é a aceitação? Quais os efeitos da aceitação nas relações? E aceitação e acomodação, tem diferença? Primeiro ponto, o que é aceitação? Logo no início do vídeo, eu falei da definição do dicionário. E acredito que vocês devem ter entendido esse conceito. Mas a ideia aqui é tentar dar um significado para a aceitação que vai para além do concreto. Vamos tentar nos aproximar do campo das atitudes e do sentir. E para isso, encontramos o nosso primeiro desafio. É possível que cada um encontre em si formas diferentes de perceber isso tudo. E já vamos tentar exercitar aqui a nossa aceitação também, enquanto você assiste esse vídeo. A questão não é no que achamos que aceitamos ou não, mas a atitude que é aceitar. Cada um vai ter facilidades e dificuldades diferentes quando se trata da aceitação. Quando pensamos na relação com o outro, a aceitação tem a ver com o quanto damos conta de estar com a pessoa da forma como ela é, sem desvalorizar ou diminuir pelos seus comportamentos. Perceba que eu não estou falando em concordar com os comportamentos da pessoa, mas em reconhecer e respeitar a sua dignidade, a sua existência. Esse não é um exercício fácil, porque envolve tentar diminuir os nossos julgamentos. E aí, isso nos leva a reconhecer que os nossos valores, a nossa forma de olhar para o mundo e até mesmo de agir não são únicas e nem soberanas. Difícil abrir mão disso, né? Quais os efeitos da aceitação nas relações? Esse é o nosso próximo ponto. A aceitação fala de uma abertura para estar com o outro, respeitando a sua forma de ser. Quando você abre a possibilidade de estar no encontro com alguém e busca algo construtivo disso, mesmo nem sempre concordando com a pessoa, é possível construir relações que contribuem para uma com a outra. Vou deixar um blog aqui que fala sobre os segredos de relações duradouras e você vai perceber que, de alguma forma, tem a ver com o que estamos falando aqui. Quando nos deparamos com um diferente, a aceitação geralmente não é a primeira atitude. Se percebemos a necessidade de fazer esse esforço, possivelmente está relacionado com algo difícil para nós. Precisamos fazer uma reflexão para que ela aconteça, porque aquilo que está envolvido pode ser algo mais longe do que estamos acostumados. Isso pode estar relacionado a um acontecimento, na relação com alguém ou até mesmo com nós mesmos. É interessante pensar também que tem coisas que nos incomodam ou que nós não concordamos, mas que nos passam despercebidas, pois não estamos acostumados a fazer esse exercício de olhar para si e às vezes a gente chega a pensar que está tudo bem com a situação, mas não percebe que não está. É possível ainda que tenham situações que você nem pense nisso, pois não entre em choque com seus valores e as suas opiniões. Apesar de estarmos falando até agora sobre a atitude de aceitação em relação ao outro, nós não estamos falando do outro, mas do que me desperta quando eu estou com ele. Então, um movimento muito importante da aceitação é olhar para o que eu sinto dentro de mim nessa relação. No geral, nós não temos muita dificuldade quando na relação compartilhamos dos mesmos valores ou do ponto de vista semelhante. O grande exercício mesmo é quando nos encontramos com o diferente. Então você deve estar percebendo que esse caminho nos leva para nós mesmos e que também precisamos, ou melhor, podemos fazer esse movimento de aceitação com a gente mesmo? É possível que tenha partes nossas que não gostamos muito, que tentamos mudar, mas quando a gente vê, acaba fazendo a mesma coisa de novo. Mais uma vez, a aceitação não se trata de gostar das características, mas de não se sentir menos dignos por elas. Fala de respeito por si e pelo outro. Aqui eu chego em mais uma reflexão. A aceitação fala de respeitar nossos processos de aprendizagem e crescimento. Muitas vezes nos julgamos tanto por não conseguir fazer algo que não enxergamos o caminho que já percorremos para chegar onde chegamos. Dê tempo para o seu desenvolvimento no mundo. Ele só vem com as experiências e com a vida. É preciso viver as experiências antes de dar os nossos significados, as nossas percepções. Fico pensando que isso pode te dar a sensação que eu estou falando de algo simples e até óbvio, mas pode ser que você se espante ao ver quantos conceitos e significados nós carregamos e colocamos por cima do que vivemos
sem perceber as nossas sensações e emoções no caminho. Se quiser, me comenta aqui nos comentários se você já tinha pensado nisso. Aproveita e se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo se estiveres gostando. Aceitação e acomodação, tem diferença? Tem. Elas não significam a mesma coisa. E tem algo que também vale a reflexão. No lugar de não aceitar, é possível a gente cair para um outro extremo, o da acomodação. A acomodação é diferente da aceitação, porque a pessoa que se acomoda com algo para com o movimento de mudança e de crescimento. Apesar de eu ter deixado central nesse vídeo a aceitação nas relações, acho importante pontuar que a aceitação também está relacionada às coisas e aos acontecimentos da vida. E a acomodação também entra nesse lugar. É diferente quando aceitamos as situações que acontecem e quando nos acomodamos com elas. A aceitação está relacionada com movimento e crescimento. Aceitar é um passo para seguir em frente, continuar fazendo o nosso movimento na vida. Quando nos acomodamos às situações, acabamos por repetir as mesmas coisas, por achar que não adianta fazer diferente e assim acabamos não nos movimentando para a mudança, o que pode nos levar até mesmo a evitar desafios que a vida nos apresenta. Fico pensando que a acomodação está mais próxima da não aceitação do que da aceitação. Por exemplo, estamos fazendo planos sobre a nossa vida o tempo todo, mas nem sempre conseguimos nos manter neles. Por acontecimentos gerais da vida, você já deve ter passado sobre isso nesse sentido, né? Quando tem uma resistência a essa mudança de rota, tentando se apegar ao plano inicial, mesmo com o contexto ao redor levando para outros caminhos, isso acaba levando a uma não aceitação do que está vivendo e a sensação que me veio aqui foi de nadar contra a correnteza. Já na acomodação de situações, a pessoa pode acabar por se manter em contextos ou situações que não gosta e permanece ali por não enxergar mais a possibilidade de movimento. Isso pode estar relacionado a um trabalho que você não se identifica, por exemplo, ou a um lugar que não gostaria de morar. Nesses dois extremos, temos como principal característica entre eles a rigidez e estão relacionados com o fechamento para o novo. A acomodação também tem a ver em evitar lidar com os desafios e geralmente está acompanhada do medo de mudança e de sair da zona de conforto. Falando em zona de conforto, tem um vídeo no nosso canal que vai falar justamente sobre isso, sobre como sair dela. Confere lá. Bem, e quando se trata de relações e sobre si mesmo, também é possível cair na acomodação. Aceitar e reconhecer o nosso valor pessoal e o valor do outro, mas o movimento de vida não para. Acomodar é se estagnar como se não houvesse mais para onde ir. Por exemplo, você identifica que uma característica sua é ser impaciente. Tá, mas o que isso significa? Às vezes a nossa primeira resposta é não querer mudar, achar que não tem caminhos ou que não consegue. Mas espera um pouquinho, você já parou para pensar quando que isso acontece? É o tempo todo? O que te incomoda quando você percebe que perdeu a paciência? Tem diferença entre as pessoas que você está? Olha só quantas possibilidades de se conhecer com essas perguntas que deixamos de fazer quando nos acomodamos. É nesse sentido que eu digo que isso tem a ver com parar o movimento, sabe? O que eu não estou colocando como um problema, viu? Não estou trazendo isso como um valor nem de negativo nem de positivo, apenas descrevendo o movimento que acontece nessas horas. E quando eu falo sobre não aceitação, sobre julgamento, também tem essa rigidez, no sentido de não se abrir para olhar para além dos nossos valores, do nosso certo e errado. Ficamos parados naquilo que conhecemos e que achamos correto. É o encontro com o diferente que pode trazer novas formas e novas percepções sobre o mundo. Isso pode ser muito enriquecedor. A atitude de aceitação não é tão fácil quanto parece. É preciso de presença. No entanto, temos dentro de nós a capacidade de crescimento, de realização e, por ser uma atitude, é possível de desenvolver cada vez mais essa abertura em relação a si mesmo ou para estar com o outro, ou ainda para a vida. E aí, você já havia pensado sobre tudo isso? Me conta aqui nos comentários se essas reflexões fizeram sentido para ti. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita para fazer agora e já dar um like nesse vídeo, caso ele tenha feito sentido para você. Espero que logo a gente se encontre de novo. Até mais!